Caralho, gente, mas que papelão o Elon Musk acaba de fazer. Caso você não conheça a jornada, a história do cara, o Elon Musk é um bilionário, investidor e inventor sul-africano que imigrou para o Canadá durante a sua juventude. Depois do Canadá ele foi para os Estados Unidos, onde ele foi estudar e empreender e tal. Se tornou muito rico no final dos anos 90, com aquela explosão de empresas de internet. Em 2002, se não me falha a memória, eu li a biografia do cara tem alguns meses, posso estar trocando alguns detalhes, mas basicamente, em 2002, um dos seus sites, o PayPal, foi vendido para o eBay por bilhões de dólares, e aí ele se tornou bilionário, né? De lá para cá ele vem revolucionando várias indústrias, a indústria aeroespacial com a SpaceX, a indústria de automóveis com a Tesla, né? A indústria de energia solar. Enfim, o cara, ele é um visionário rico, tenta fazer algo bom pela humanidade, ou pelo menos é como os seus fãs contam a história, né? Porque tem vários críticos, vários detratores, e muitos dizem que o cara é um embuste, na verdade. Ele não entrega nem metade do que ele promete, ele é muito entusiasta e menos realmente conhecedor do que ele está falando. Então, de alguns anos pra cá, a mídia tem atacado o cara impiedosamente. Desde o começo, quando ele começou a realmente despontar no Vale do Silício, né, com a Tesla, SpaceX e tal, tinha vários sites que estavam detonando o cara, achando que ele prometia muito, entregava pouco, pai e tal. E de lá pra cá isso baixou um pouco, o Elon Musk reapareceu na mídia como um queridinho da galera de tecnologia e tal, só que aí, durante essas últimas semanas, ele meteu os pés pelas mãos, como se diz, e ele está passando por uma catástrofe de relações públicas. O que aconteceu foi o seguinte: algumas semanas atrás aconteceu aquela parada lá na Tailândia. Os jogadores lá de futebol foram se abrigar numa caverna das grandes chuvas que estavam rolando lá, e aí acabaram perdidos na caverna porque inundou várias sessões, eles não conseguiram sair. E aí foi aquele drama internacional, né? Vamos conseguir salvar os garotos da Tailândia na caverna e tal. O Elon Musk, a galera na internet estava pedindo: pô, Elon Musk, resolve aí, vê se você consegue dar um jeito nisso aí, você é um cara inteligente, inventor, manja das paradas tudo, dá um jeito aí de salvar esses moleques. E aí ele falou: não, beleza, vou ver aqui o que eu posso fazer. Ele entrou em correspondência com um dos líderes das operações de resgate. Ele falou: olha, eu tive uma ideia aqui de construir um mini submarino, usando aqui o know-how, os engenheiros aqui da SpaceX, a empresa dele da indústria indústria aeroespacial. E aí ele falou: olha, a gente tem aqui uma ideia, talvez funcione. Não sei se vocês vão precisar, se vai ser útil, mas se vocês acham que seja, eu vou botar aqui a galera para trabalhar nisso aqui, testar e enviar aí para vocês. Aí o cara lá, o líder das operações, falou: olha, tá difícil aqui a situação, a gente precisa de qualquer ajuda que for necessária. Fala pro seu time ir trabalhar nisso aí sim, que a gente talvez precise. E ele começou a trabalhar, mandou fotos no Twitter. Ele é muito entusiasta de tecnologia, ele se comunica bastante no Twitter, o que talvez seja um erro, como a gente foi descobrir essa semana. E ele tava mostrando fotos: ó, a gente tá testando aqui a parada e tal. E aí muitas pessoas viram isso com maus olhos, porque pareceu que, tipo, mano, você não podia ter feito um negócio e só se comunicado com o cara e ficado quieto. Você tinha que divulgar, que fazer uma publicidade em cima. Pega um pouco mal, ele já tem muitos críticos, e quando você tem muitos críticos na internet, qualquer coisa que você faça, por mais inocente que seja, as pessoas vão se pronunciar de forma negativa em relação àquilo. E foi o que aconteceu, né? O Elon Musk, ele não sabe lidar tão bem quanto com críticas assim, e ele acabou perdendo a linha com algumas pessoas que estavam falando: olha, o cara tá querendo aparecer, esse submarino aí, na verdade, é só um tubo aí que tinha de metal que tava sobrando na SpaceX, o cara tá tirando foto e falando, tá todo mundo lá engajado, tentando salvar os moleques, o cara tá querendo se meter numa situação que não tem nada a ver com ele. Aí, pra se justificar, que novamente é uma coisa que você não devia fazer na internet, eu deveria saber disso, eu também cometi esse erro 1 bilhão de vezes, então eu não tô criticando o Elon Musk, tá? Eu tô só reportando a história como aconteceu e admitindo que eu mesmo já caí nesse padrão que ele fez aí. Ele tentou ficar se justificando para as pessoas. Então ele mandou um screenshot da comunicação que ele teve com o cara que estava liderando as operações de resgate. Tá vendo? Falando: olha, não tô me metendo no que me chamaram, os caras precisavam e tal, falaram que queriam. E a coisa só piorou para ele, né? Quanto mais ele se explicava, mais as coisas pioravam para ele. A mídia, que ultimamente tem criticado bastante ele por causa das críticas que ele fez sobre a mídia mainstream, montou em cima disso. Ó, o Elon Musk aí inventou um engenhoca aí qualquer e tá querendo se meter no meio das operações de resgate lá da Tailândia. Olha que panaca. Basicamente era o tom das reportagens sobre o cara. O cara ficou compreensivelmente bastante chateado com isso, porque na visão dele, ele tá tentando ajudar, ele tá gastando o seu próprio tempo, dinheiro, foi lá pra Tailândia pessoalmente para entregar o submarino, explicar pro pessoal do resgate como é que ele poderia ser usado, e falou: ó, se precisar,
Tomara que não precise, mas se precisar tá aí, pelo menos tô tentando ajudar, tô fazendo alguma coisa. E a internet não tava perdoando, né? E aí o caldo entornou mesmo, quando um dos caras lá, um dos mergulhadores, que foi o principal, que mais atuou lá no negócio, ele escreveu uma matéria, acho que no New York Times, me corrija se estiver errado, mas em algum jornal de grande exposição, falando assim, olha, essa parada aí que o Elon Musk inventou é inútil, e aqui está o motivo, explicou por quê, né? E aí foi aí que o Elon Musk, ele devia estar muito estressado com essa parada, muita gente atacando ele quando ele está tentando fazer uma parada bacana. Ele largou as 3 empresas que ele coordena, né, que ele se ocupa com o tempo dele, para ir para Tailândia para entregar esse negócio, passou um tempinho lá e tal. E aí tá gente cagando em cima da cabeça dele. Eu entendo o mindset do cara, né? Eu entendo um pouco. Mas aí o que ele fez em seguida foi injustificável. Respondendo o cara de forma bastante ríspida no Twitter, ele chamou o cara sem nenhum motivo de pedófilo. Do nada. As pessoas ficaram chocadas com a acusação e muita gente falou, mano, ô Musk, como assim, mano, pedófilo do nada, você tá louco? Aí ele falou assim, aposto com você, e ele falou assim, de uma forma bem pedante, bem presunçosa, aposto um autógrafo numa nota de $1 com você, tipo, se eu tiver certo, se você ganhar, o que eu vou te pagar é uma nota de $1 com a minha assinatura, como se a assinatura do cara fosse um grande prêmio. Pô, mano, pegou mal pra caralho. Aí, tipo, o pessoal tentou entender o que ele estava querendo dizer com aquilo. O cara, o mergulhador em questão, é um inglês, né, que mora na Tailândia há algum tempo. E a Tailândia tem uma certa infâmia por causa do turismo sexual, que muitas vezes explora menores. E aí foi isso o estereótipo que ele estava falando. Ele está querendo insinuar que como o cara é britânico e está morando na Tailândia, o que ele foi buscar lá não foi nada lícito, né? Foi essa insinuação, pelo menos que interpretou-se. Pegou muito mal, até pessoas que apoiam o cara falaram, mano, puta, ele cagou bonito na situação. É uma situação que ele poderia ter usado ele podia ter feito tudo isso que ele fez em segredo, entendeu? Só pra ajudar mesmo, mas por ele tentar divulgar, não por publicidade, porque publicidade o cara mandou o Tesla dele, o carro elétrico dele, pro espaço, alguns meses atrás, né? Então, para publicidade para Tesla, para SpaceX. Então, ele tem formas melhores de conseguir publicidade pessoal. Então, eu não acho que essa epopeia do submarino foi uma busca por publicidade pessoal. Eu acho que é porque ele é um entusiasta mesmo. Ele é um cara meio estranho. Se você acompanha a história dele, você vê as entrevistas que ele dá, ele é um cara... Faz sentido ele tá tão entusiasmado com a parada que ele tá querendo divulgar, ele conversa com todo mundo no Twitter, né? Ele é um cara, gente como a gente. Ele já me respondeu no Twitter, já respondeu o Cardoso, né? Um blogueiro brasileiro também, brother meu. Então, ele é gente como a gente, talvez pra melhor e pra pior. Porque uma coisa que eu tava pensando nessa situação é o seguinte: o Elon Musk é bilionário, tem bilhões de dólares, né? Ele é um cara jovem, famoso, bonitão, né? Ele pode fazer literalmente tudo o que ele quiser, tudo que um ser humano, que seja possível um ser humano fazer, um cara que tem bilhões de dólares em patrimônio pode fazer. Você tá entediado? Tô a fim de, sei lá, comprar uma Ferrari hoje. Vai na concessionária e compra a porra da concessionária inteira, leva os carros tudinho pra casa, pega um guindaste e empilha todos eles como se fossem pecinhas de Lego. Você pode fazer o que você quiser. Tudo, o mundo é ilimitado para ele. E ainda assim, provocações de Twitter ferem o cara, como feririam qualquer um de nós. Então você vê que, tipo, a minha visão da coisa é que se o cara for bilionário, ele venceu na vida, ele zerou a vida. Ele pode fazer tudo o que ele quiser, nada está fora do seu alcance, qualquer desejo que ele tenha, ele pode atingir. Eu sempre imaginei que, a esse ponto, certas coisinhas que afetam eu e você, as pessoinhas normais do dia a dia, essas coisas deixariam de fazer sentido para... estaria tão abaixo do nível dele, do nível intelectual, social, financeiro, que tanto faz. E a gente vê que não. E eu percebo que essa epifania de nossos bilionários também são afetados pelas coisinhas que afetam você, não devia ser nenhuma novidade. Porque, mano, o que tem de gente rica e famosa que se mata, que está em depressão, né? Não é novidade que as coisinhas, as pequenas idiosincrasias da vida que afetam eu e você ainda estão presentes na vida desses caras ricos e famosos. Isso é interessante. Um cara do Twitter, esqueci quem agora, então me corrijam aí, me coloca aí se foi você que falou isso. O cara falou, Easy, o cara que é bilionário, essas coisas que a gente vê como realização, tipo, vou lá conseguir comprar aquela parada que eu tô economizando, vou lá conseguir fazer aquele curso que eu quero fazer e tal, todas essas coisas que a gente vê como objetivo de vida, pra ele já não faz mais sentido, é insignificante.
Então a autorrealização para ele é muito mais do que você querer comprar o carrão da sua vida, ou comprar aquele apartamento que você quer para se mudar e tal, ou se formar. Nada disso mais faz sentido. A única coisa que importa para ele agora é a autorrealização pessoal mesmo. Então é foda, mano. Eu fiquei com uma certa pena do cara. Veja você, Easy Nobre com pena de um bilionário, que presunção. Mas eu fiquei com pena porque, tipo assim, o cara é um bilionário e nem isso o torna como é que se diz? Imune a falar bobagem, a se portar de uma forma completamente reprovável, lamentável. Isso me fez pensar muito, mano. Mas é isso, essa foi a história. Muita gente... Eu percebi quando eu comentei sobre isso no Twitter que todo mundo falou assim, o que ele fez? E não parece ter chegado ainda na mídia brasileira esse papelão que ele acabou de fazer. Eu me pergunto como é que ele vai se recuperar disso. Até o momento ele deletou os tweets ofensivos. E aí no Reddit, né, que é um fórum, um mega fórum americano, com vários subfóruns baseados em interesses e subcategorias variadas, tudo que você se interessa, se encontra um subfórum no Reddit. Tem um subfórum pro Elon Musk. E aí as pessoas compilaram lá várias outras ocasiões em que o Elon Musk se comportou de forma bem presunçosa, arrogante, né, beligerante à toa com críticos no Twitter. Então a imagem dele sofreu muito essa semana aí com esse negócio. Vamos ver como é que ele se recupera disso, né? Uma pena, sou um fã do cara, acompanho a história dele há muito tempo, li a biografia do cara e tal, sigo ele no Twitter. Me senti extremamente lisonjeado quando ele me respondeu um tweet lá qualquer. Era um tweet sobre era sobre emojis. Ele falou que tem emoji de foguete, mas não tem emoji de carro elétrico, acho que foi algo assim. Enfim, e eu fiquei super feliz que o cara me respondeu. Tipo, eu li a história do cara há anos, li a biografia do cara e o cara me respondeu no Twitter, né? De alguma forma ele sabe que eu existo. Mas eu fiquei decepcionado, porque a gente espera dos nossos ídolos que sejam melhores que nós. E embora eu nunca tenha chamado alguém de pedófilo do nada do Twitter, pelo amor de Deus, eu já fiz coisas no Twitter, já respondi pessoas de forma ríspida, que eu depois fui ler e me arrependi. Falei, porra, pra que eu falei isso, mano? Por que eu deixei algo tão bobo, tão trivial me afetar dessa forma e me tirar do sério? Que idiota eu sou. E eu esperava que os meus ídolos fossem melhores do que eu, e eu vejo que não são tão melhores do que eu assim, e talvez até piores, porque eu já devo ter xingado alguém com raiva de cabeça quente no Twitter, mas eu nunca acusei alguém de ser pedófilo, pelo amor de Deus. Enfim, o que você acha dessa situação? Você é um fã do Musk que também se decepcionou? Você é um detrator, um crítico do Musk, que acha que isso apenas revela a imagem dele de verdade, que ele é um cara babaca, que ele apenas estava conseguindo esconder bem durante todos esses anos? Coloque, como sempre, aí nos comentários a sua opinião. E é isso, gente. Até a próxima.